Seja muito bem-vindo ao Urich Connection, nesse que é o nosso segundo dia, Conexão Brasil. E antes de mais nada, eu queria deixar o meu muito obrigado a todos que já assistiram ao nosso primeiro episódio, que foi transmitido ontem, Conexão Global. Se você ainda não assistiu, recomendo demais que assista, porque tem muita informação valiosa. E quem já assistiu e gostou, eu apenas peço que compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, com amigos e familiares, porque eu tenho certeza que é uma informação que será benéfica para muita gente. E até recapitulando, né, na nossa Conexão Global, a gente viu um pouco sobre a teoria do ciclo de negócios, o que são os ciclos econômicos e suas fases, e como o mundo já vinha num momento de desaceleração pré-pandemia e que depois da pandemia veio a grande crise econômica junto com a pandemia, e os bancos centrais, mundo afora, passaram a ter uma atuação muito mais determinante e que é fundamental entender como eles funcionam, porque as suas políticas terão efeitos e influência em vários ativos no mundo inteiro, inclusive na nossa economia, Brasil, e esse é o objetivo agora de entendermos como o Brasil e como o ciclo local da nossa economia acaba se encaixando no contexto global e como os nossos riscos e oportunidades e desafios domésticos também trazem mais complicações, mas também oportunidades para quem está investindo. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso Conexão Brasil. E neste episódio de Conexão Brasil, temos a participação especial de Luiz Paulo Aranha, que é sócio e gestor da Multicapital, com anos de experiência no mercado brasileiro, especialmente focado em fundos de ações, então renda variável, na Bolsa Brasileira. E antes de mostrar os principais trechos da nossa conversa, eu quero fazer uma introdução, colocar alguns gráficos e até contextualizar, fazendo a conexão do que foi apresentado ontem no episódio de Conexão Global, com o que vai ser falado agora, Conexão Brasil, porque é importante entendermos até as diferenças entre o que é um ciclo econômico global e como ele afeta o ciclo local. E depois que vocês assistirem a essa aula com os principais trechos da conversa com o Luiz Paulo, vocês podem assistir a conversa na íntegra, onde nós falamos até de mais tópicos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também está o link aqui abaixo, em algum lugar da tela, onde vocês podem depois assistir toda a conversa com o Luiz Paulo Aranha. Então vamos lá, eu separei aqui alguns temas para a gente também organizar a conversa, os principais trechos. Então a gente vai falar sobre o ciclo global e o ciclo local, depois sobre a relação risco e retorno e como pensar os momentos de entrada ou de saída, especialmente quando a gente fala do mercado de ações e de um país emergente como é o Brasil, e por fim, como pensar em investimento em sentido amplo, não apenas em renda variável, quando se fala de mercados emergentes. Então essa vai ser a nossa conversa com o Luiz Paulo Aranha. Então começando já falando do ciclo global e o ciclo local, por que é importante falar sobre isso? Porque há uma diferença clara quando a gente fala sobre o ciclo econômico global, que acaba influenciando e pode ser determinante no ciclo local. Muitas vezes eles parecem andar de forma distinta, mas se a economia global, por acaso, der algum problema maior, ou os mercados acabam colapsando, isso sem dúvida reflete na nossa economia. Nós somos muito mais vulneráveis, até pelo Brasil ser uma economia emergente, somos muito mais vulneráveis do que outros países. Mas quando o mundo como um todo desacelera ou entra numa recessão, e numa recessão profunda, como foi do ano passado, a gente também acaba sentindo. E eu quero mostrar aqui primeiro os gráficos, eu até já mostrei na aula passada, no episódio Conexão Global, mas eu repriso eles, porque é importante a gente mostrar o seguinte. A gente vê então que a economia ela anda em ciclos, como eu mostrei, e a economia brasileira também. A gente vê aqui as barras azuis, que são o crescimento do PIB anual desde de 62, e barra vermelha seria a recessão que tivemos nesse período. O que chama atenção no último ano, especialmente, porque depois da nossa profunda recessão de 2014 até fim de 2016, esse foi o período oficial de recessão, segundo trimestre de 2014 até o último trimestre de 2016. E o que a gente vê por este gráfico é que realmente tivemos aquela profunda recessão e a economia brasileira estava num período de recuperação. E essa é uma pergunta que sempre se faz, bom, mas em que momento do ciclo nós estamos agora?
Para responder isso, deixa eu voltar um pouco mais o tempo para mostrar que em 2018 e 2019 nós estávamos sim num momento de recuperação da nossa economia, como a gente pode ver aqui por esse período de crescimento, embora leve, mas estávamos num período de recuperação, talvez já ensaiando uma franca recuperação, uma franca expansão econômica. Mas é claro, veio esse evento externo, um evento exógeno, não apenas global, mas também a pandemia que afetou nossa economia, por todas as restrições, por todo o receio da população de sair às ruas, de se aglomerar, de poder consumir, de poder frequentar restaurantes, shopping centers, etc. Tudo isso acabou tendo um impacto econômico profundo. Então o que a gente pode falar aqui é que sim, a economia estava se recuperando, mas fomos atingidos, como disse até o ministro Paulo Guedes, fomos atingidos por um meteoro e realmente foi isso que aconteceu. Então o ciclo global e a pandemia afetou e interrompeu a nossa economia, que estava sim se recuperando. Se a gente reprisando novamente esse gráfico das fases do ciclo, nós já estávamos na recuperação, havíamos saído da grande contração até 2016, estávamos em recuperação, talvez já iniciando o período de expansão econômica. É sempre, nunca há uma divisão clara ou uma linha demarcatória dizendo agora acabou a recuperação e entramos num período de expansão. Não é tão claro, mas por meio da leitura dos indicadores, por meio da leitura dos índices de confiança, dos principais indicadores econômicos, a gente consegue medir o pulso da economia e saber se realmente engatamos num crescimento mais duradouro ou não. Ainda não estávamos lá, mas acabamos atingidos por esta crise global e pela pandemia e que interrompeu um ciclo de crescimento. Mas deixa eu voltar aqui para os slides, apenas para ilustrar novamente, até com alguns gráficos aqui desde 2000, o gráfico do ciclo de negócios ou ciclo econômico, são sinônimos, até para quem não conhece a terminologia, ciclo econômico ou ciclo de negócios, os dois se equivalem, são sinônimos, tanto faz usar um ou outro. Mas esse é um gráfico até do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, onde eles mostram alguns gráficos, alguns indicadores da nossa economia. E o que a gente pode ver aqui, primeiro, a gente viu aqui era o PIB, agora é o ciclo de negócios, a pesquisa mensal de comércio, que nos dá uma mensuração do nível de comércio que está havendo na economia, e que é um gráfico que também veio subindo bastante, de forma consistente até 2014, e aqui foi o período da grande recessão brasileira, 2014 até 2016, e que veio se recuperando, mas com o grande choque da pandemia, uma queda muito forte, e veio uma recuperação em V, pelo menos do comércio, mas neste momento, abril de 2020, também está sentido por conta do recrudescimento da pandemia. A mesma coisa a gente vê no setor de serviços, esse indicador tem início apenas em 2011, a gente vê que teve uma forte queda em 2014 e 2016, estava ensaiando uma recuperação, mas foi brutalmente atingido pela pandemia, especialmente o setor de serviços, que é o que acabou tendo muitas consequências por conta de restrição, de atividades e tudo mais. O setor de serviços, da mesma forma, a indústria, a gente pode ver que da indústria, isso é o que eu vou falar depois, vou mostrar um gráfico, porque a indústria mostra uma foto um pouco mais volátil. É um indicador de atividade mais volátil. Tem picos e vales mais expressivos ou mais distantes do que, por exemplo, de comércio ou até de serviços. E aí com a pandemia saiu lá do nível de 85 para 60 e aí teve uma recuperação em V e ainda não retrocedeu, pelo menos de acordo com esse indicador. E agora que eu quero trazer o nosso correspondente Luiz Paulo Aranha, para a gente falar um pouco sobre o que é a dicotomia Brasil e mundo, especialmente quando se fala dos mercados acionários, renda variável. Então vamos trazer esta nossa conversa com Luiz Paulo Aranha. Luiz Paulo Aranha, da Mold Capital, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Prazer falar com você. Eu gosto muito do Howard Marks, tenho certeza que você conhece, do Oak Tree Capital, e a última carta dele, a gente está gravando dia 1º de abril, né? A última carta dele, acho que ele começa dizendo que a gente não pode prever, mas a gente deve se preparar, a gente pode se preparar. Exato. We can't predict, but we can prepare.
E ele sempre traz essa noção de que, dependendo do momento do ciclo da economia e dos mercados, a gente está no momento mais ou menos favorável. Então, quando está menos favorável, relação risco e retorno, você pode tomar mais risco. Olha, quando está mais favorável, você pode tomar mais risco. Então, digamos que o risco de prejuízo é menor do que o de ganho. Mas em muitos momentos é até difícil identificar se o momento está mais ou menos favorável. Exatamente, ele é muito fácil de ser identificado ex post. Exatamente. É muito fácil falar, olha, lá em 2016 era óbvio que a bolsa ia subir, né? Só que lá na hora era muito difícil você ter uma convicção de que, ou mesmo agora no abril de 2020, né? Exatamente. E acho que agora a gente pode estar num momento que também é difícil de saber, será que está mais favorável ou menos favorável? Me Exatamente. parece que está menos favorável, que é preciso manter a guarda mais elevada. Me parece também. Ma- E tem uma dicotomia grande entre o Brasil e o mundo. Verdade. Pode ser. Então já aproveita e entra nesse ponto, então. Vamos lá. Então, tem quando você olha os ativos de risco, né? Os Estados Unidos, né, principalmente lá o S&P, ele se recuperou e está testando as máximas aí, com algumas exceções aí das empresas de tech que realizaram, mas pouco, que estão já colocando no preço, né, toda essa recuperação econômica, né, e o incentivo fiscal do governo, que no curto prazo o mercado sempre gosta, porque é mais gasto, né, só que tá se acumulando um problema de longo prazo que é mais sério, né? E você não está incorporando isso no preço, né? Você está dando como uma carta branca, né? De que você paga pelos ativos que eles vão crescer indefinidamente e que não há risco, né? Justamente porque os Estados Unidos agora vai entrar num momento de crescimento econômico muito acelerado, né? Só que o ponto é que muito disso já está incorporado nos preços, né? E não está incorporado nos preços se você tiver uma inflação elevada e eventualmente a taxa de juros americana tiver que subir para um patamar normal dos últimos 30 anos, vamos dizer assim, né? Porque a gente, olhando um ciclo mais longo, as taxas de juros estão nos lows dos últimos 70 anos, né? Na verdade, dos últimos 5.000 anos. Exato. Tá aqui, ó, Então, esse livro aqui, ó, História das Taxas de Juros. É realmente os juros mais baixos dos últimos 3.000 anos. exatamente. Então, é um momento novo, né? Por ser um momento novo, um momento que a gente sabe que se fosse fácil você pegar lá, o governo fazer um pacote fiscal, eu teria um pacote fiscal todo ano. Por que não tem um pacote fiscal todo ano? Porque é sabido, né, que se você E por faz que esse pacote... dois? Faz 3, 4, 5 trilhões, não precisa só dois. Exato. Pensa grande. Pensa, exatamente, não pensa pequeno, né? Então, esse é o grande risco que está se incorporando dentro dos mercados, e o mercado ele é lento para reconhecer isso, até a hora que ele reconhece. Você nunca sabe esse timing. E essa é a grande dificuldade que entra, né, para um gestor de portfólio, porque você identifica a assimetria e às vezes ela demora muito para acontecer. Esse é o caso clássico aí do Big Short, né? Que ele Sim. ficou lá perdendo 40%, identificou em 2005 a bolha de imóveis americana que veio O estourar em Michael 2008. Burry. E a gente tem aqui casos micro, né? Que a gente pode até falar assim, mas que a gente identifica alguma assimetria grande que demora anos para andar e de repente quando anda em 3 semanas, né? Já vai Sim. 80% do movimento. Então é isso que deixa o investimento muito mais difícil, ao mesmo tempo muito interessante, né? Sim. E por isso que a gente gosta muito do que a gente faz. Agora, o oposto, né, voltando para o ponto inicial, que é a diferença, né, dos mercados lá fora e aqui, é que aqui no Brasil a gente está com uma situação também menos favorável, só que, por outro lado, os preços dos ativos eles andaram na frente, eles incorporaram grande parte disso, né? Então, quando você olha a curva futura de juros, a curva futura de juros já embute uma alta muito acima, talvez, do que o
o BC vai fazer se você tiver uma agenda minimamente normal aí dentro do Congresso. Então, o que acontece é que aqui os preços dos ativos eles caíram, né? Muito mais, refletindo um risco muito maior do que lá fora. Então, apesar do cenário aqui estar menos favorável, porque você tem uma inflação, uma questão fiscal mais séria, os preços ativos já estão, em parte, correspondendo a essa piora do cenário, né? E aí que deixa, vamos dizer, os ativos aqui no Brasil com uma simetria melhor do que os ativos lá fora, especialmente, né, nos Estados Unidos, que eu acho que é o objeto aí mais de atenção aí da gente. E aí que traz isso traz uma dificuldade até para o gestor brasileiro, porque a gente sabe que o mercado global e as bolsas globais acabam impactando e contaminando a nossa. Então, se o Brasil Exatamente. estiver aqui num excelente momento, tá tudo dando certo, bolsa andando, se lá dá um chabu enorme, vai impactar a nossa bolsa aqui, né? Então você precisa também estar monitorando não apenas o mercado brasileiro e o micro, mas também tem que estar monitorando lá fora, né? Lá fora. E a gente passou por um momento que seria extremamente benéfico para o Brasil, que é uma explosão das commodities, né? Exato. E o Brasil não está se apropriando disso nos preços dos ativos. Então você está lá com uma parte da economia brasileira nunca ganhou tanto dinheiro na vida. Por quê? Porque está com os preços das commodities agrícolas nas máximas em dólar, e o dólar está onde todo mundo sabe que está super desvalorizado. O real está super desvalorizado perante o dólar, que é também reflexo, né, dessa apreensão aqui com os investidores com relação ao quadro fiscal brasileiro. E dentro dessa, assim, quando a gente olha os setores, realmente o agro é o que está mais favorecido nesse momento, né? A gente olha as contas externas brasileiras que foram divulgadas agora a de fevereiro, a balança comercial está muito positiva por conta do agro, assim, especialmente. Mas quais são outros desafios que você acha que a gente tem aqui no Brasil de curto e médio prazo e que pode estar puxando para baixo os preços dos ativos? Acho que tem uma mistura, né, do desafio fiscal brasileiro, que se mistura, né, obviamente, com o nosso imbróglio político, né, aqui. Então, por dois motivos. O primeiro é que a pandemia criou um desafio fiscal que nós queimamos uma reforma da Previdência aí em um ano, né? Então, Meses até. Então, assim, o esforço fiscal que estava sendo feito para colocar, né, a trajetória do país numa trajetória sustentável e que essa trajetória sustentável significasse a queda dos juros, que traria todo o efeito de segunda ordem, né, de crescimento, de investimento, de melhora dos preços dos ativos, isso a pandemia colocou aí um desafio grande, né? Junto com isso, você teve aí, né, uma crítica enorme ao executivo em relação à condução da pandemia, e a gente está hoje, um ano depois, com a pandemia quase nas máximas, né? Então há uma demanda pelo legislativo de gastar mais, um dinheiro que o país não tem, né? E uma das até um fato muito marcante lá em julho, né? Em julho foi aprovado, né, essa expansão monetária que o Brasil fez, né, de auxílio, de gastos, e as expectativas de inflação eram 2%. E eu falava, olha, isso não tem a menor chance de acontecer, né? E os economistas, não, mas o pass-through do câmbio não é significativo, né? E aí a gente veio com uma desvalorização de 40% da moeda, uma expansão monetária assim muito forte, né? E deu no que deu. A gente está com um IGPM de 30% e um IPCA que está quase desancorando,
né? Então, isso colocou um risco, né, para a economia, e assim, o aumento da taxa de juros de curto prazo também piora o fiscal, e a gente corre o risco de entrar no que lá no governo do PT, quando a Dilma caiu, que se falava muito que era a dominância fiscal, né? Ou seja, você não ter como colocar a dívida numa trajetória saudável, a não ser que haja uma hiperinflação ou um aumento massivo de imposto que a sociedade já não aceita, né? Então, o Brasil ele vai ficando sem opções, né? Ainda tem opções, né? E eu acho que a parte boa da história é que a sociedade é mais organizada hoje do que era há 4 anos atrás. A resposta do mercado é importante para os legisladores. Então, a hora que vem um orçamento torto desse, o câmbio sobe, os economistas chiam, faz uma reação que existe, né? Ação e reação. Então, isso, os meios, né, as redes sociais, existe um escrutínio maior sobre essas coisas. Então, o orçamento não é mais aprovado na calada da noite, as reformas são calculadas, qual que é o impacto, qual que não é o impacto. Então, a gente melhorou como nação, né? Pode ser que não melhorou numa velocidade grande, pequena, né? E existe toda uma preocupação muito grande também com o ciclo político, né? Que será que no ano que vem nós vamos ter uma escolha razoável ou nós vamos escolher né? Vamos ser que nem a Argentina, entrou Entre dois polos também, ou entre dois polos, né? ou entre dois polos, né? Dado que eu pessoalmente não acredito que a gente vai chegar em 2022 com esse cenário, porque a primeira tese minha é que se não se ajeita a economia nesse ano, o governo incumbente ele perde muita força, né? Eu brinco que o maior cabo eleitoral do Brasil é o IPCA. E se o IPCA está desajustado no ano de eleição, o governo incumbente, seja ele for de direita, esquerda, centro, alto, baixo, ele perde, né? E aí quem seria, né? A esquerda volta, né? O Lula volta, um governo estatista, né? E essa é a maior preocupação que eu tenho de longo prazo, é a pandemia culpar o livre mercado, né? As pessoas estarem mais intervencionistas e mais afeitas a governos totalitários e intervencionistas do que pré-pandemia, que você estava tendo vamos dizer, uma primavera liberal aqui no Brasil, né? Então a gente viu aí toda essa parte da oportunidade que há e dos desafios, especialmente desafios fiscais no Brasil, e que isso tem impacto na economia como um todo e acaba tendo impacto também nos mercados, nos preços dos ativos. E quando a gente fala de bolsa de valores e compara a bolsa de valores com a taxa de juros, muita gente pensa, não, mas a Selic que está subindo agora, o Banco Central reiniciou um ciclo de elevação na Selic, isso vai ter impacto, sem dúvida, na bolsa de valores. Mas, na verdade, a taxa Selic é uma taxa curta, e a taxa que realmente importa para a precificação dos ativos é a taxa longa, e especialmente a taxa de juros longa e taxa real, ou seja, descontada a inflação. E se nós analisarmos a Bolsa Brasileira, o índice Ibovespa, com uma taxa longa real, a gente pode utilizar como uma taxa longa real brasileira a taxa da NTN-B 2035, que é um título do Tesouro Nacional, um título público, que é atrelado à inflação, Tesouro e IPCA, e que a taxa desse título já é uma taxa real, porque ele paga essa taxa, que eu vou mostrar aqui no gráfico, mais a variação do IPCA. Então isso já é uma taxa real. Então eu quero mostrar esse gráfico e depois eu vou trazer o Luiz Paulo Aranha para comentar sobre isso e como a taxa longa impacta nas avaliações dos ativos brasileiros. Então aqui a gente tem, deixa eu botar de novo na tela, aqui a gente tem então o Ibovespa e a NTN-B 2035, e a gente pode ver como aqui do eixo da direita e a linha vermelha é a taxa real, segundo a NTN-B 2035, como ela veio caindo aqui desde 2013 até agora, abril de 2021,
E o que a gente vê é justamente essa correlação, ou quase que um gráfico é o espelho do outro. À medida que a taxa cai, o Ibovespa vai subindo. A taxa real cai, o Ibovespa sobe. A mesma coisa a gente pode verificar de 2018 ali meados até a máxima que tinha chegado anteriormente em 2020, em fevereiro, a taxa longa caiu bastante e o Ibovespa subiu. E aí depois essa queda vertiginosa do Ibovespa e a subida também súbita do 2035 foi a crise ano passado, isso aqui foi em março, justamente o mês de março, e depois a taxa voltou a cair e o Ibovespa voltou a ter um comportamento ascendente. Então aqui a gente pode ver exatamente essa correlação, e aí essa pergunta que eu faço, e vamos ver então a avaliação do Luiz Paulo Aranha dessa relação entre taxa longa e a precificação dos ativos em bolsa. É sobre os juros longos no Brasil, né? A gente falou já que o juro está pressionado, isso tem uma causa raiz fiscal, inflação também, monetária, mas quando a gente fala de valuation da bolsa, não estou falando do papel no micro, mas a bolsa como um todo, como classe de ativo, ela tem uma correlação muito clara com a taxa de juro longa. Quando cai o juro longo, a bolsa costuma subir, quando sobe o juro longo, a bolsa costuma cair. E é o natural, tá aumentando a sua taxa de desconto, reduz o valor presente dos fluxos de caixa futuro das empresas. Será que para a bolsa voltar a entrar numa trajetória de alta mais sustentável, não é apenas corrigindo o fiscal ou controlando o fiscal, diminuindo tensão política e tendo mais previsibilidade? Ou seja, se continuar esse imbróglio todo e o cenário em Brasília ainda é muito complexo e difícil previsão, não pode continuar a bolsa de lado por muito tempo também, ou até em queda, se o juros sobe Sim, mais? com certeza. É que existe pelo menos na minha opinião, acho que existe aí um ponto, né, que o mercado coloca no preço um risco grande e, de fato, se não melhora, isso continua pressionado e segue piorando e a bolsa fica para trás. É um vento muito contra para a bolsa, né? Só que o oposto é verdadeiro. Então, se a coisa melhora de rumo, né? Então, vamos dar dois cenários aqui. Boa. Cenário 1, a gente está aqui começo de março, vacinação começa a fazer efeito, a pandemia deixa de ser um problema nos próximos 60 dias. Você tem um acordo aí entre executivo e centrão para que minimamente faça uma reforma administrativa que coloque a dívida de longo prazo, apesar de um nível alto, mas numa trajetória sustentável, e você faça uma reforma tributária ali para inglês ver, mas que seja minimamente que simplifique aí os tributos, aumente não a carga tributária, mas aumente a base tributária, né? Acho que o objetivo da reforma tributária vai ser esse, né? De você colocar mais gente que, em tese, está aí pegando uma boquinha e aí aumente, né, mais pessoas pagando uma taxa menor, né? E aí você coloque aí o fiscal, o upside é muito grande, né? Porque existe uma coisa que é muito diferente dos outros ciclos, como a gente passou um período de extrema liquidez, as empresas fizeram a lição de casa. Então o endividamento das empresas listadas está muito baixo. Então elas aguentam um choque muito maior do que aguentava em 2016. Em 2016, você tinha um juros de 15 e as empresas muito endividadas com atividade muito ruim. Não é o caso aqui. O caso aqui é que as empresas estão com balanço excelente, né? A Vale não tem dívida, né? A Vale é caixa zero. As empresas extremamente alavancadas se financiaram. A própria CSN, que era uma das empresas mais endividadas, emitiu equity então, assim, o custo do equity ficou muito barato nos últimos dias e as empresas corretamente reforçaram os balanços para aproveitar, vamos dizer, esse momento de ações de custo de capital mais baixo. Então, você está preparado para isso, e se você tem um ciclo melhor em que o Brasil está com uma demanda reprimida alta e você tem uma normalidade, o upside ele é muito grande, né?
a taxa de retorno que você calcula hoje, muita coisa que está em duplo dígito real pode cair para um dígito alto, e aí você tem um ganho nos ativos muito representativo, né? Agora, tem um outro cenário. Tem um outro cenário que você pode falar e falar, olha, o governo aí está quase como uma rainha da Inglaterra, ele está refém do Centrão, o Centrão não vai querer dar para este governo, né, a solução para ele ser reeleito no ano que vem, então ele vai segurar as reformas, ele vai sangrar esse governo e vai deixar o câmbio aí e o Brasil quase numa dominância fiscal. O BC vai ser obrigado a jogar esses juros aí para 7, 8, 9%, e aí você vai ver que a atividade vai cair, a renda da população vai ser comida pela inflação, e a gente vai entrar numa dinâmica muito negativa que não tem como a Bolsa subir com esse cenário, e o que está barato vai ficar mais barato ainda, né? Então, a gente está nesse crossroads aí, né? nessa encruzilhada que, dependendo do caminho a ser tomado, vai ser um remédio muito amargo, né? para a economia brasileira. Ou seja, os próximos meses são definidores. Vão talvez ser definidores aí para os próximos, acho que para o próximo ano, né? Porque você vai ter um ciclo eleitoral que vai se, no mínimo, renovar as esperanças, né? Ou sepultá-las ou renová-las. Ou sepultá-las por 4 anos, mas então, e quando quando você olha isso, né, é um cenário extremamente incerto, né? E se você não pensa no preço que você está pagando, você não compra, né? Agora, quando você... Até importante, então, só te interrompendo nessa resposta, porque eu acho que a minha pergunta vai complementar bem ao que você ia responder. Então, imaginando esse cenário mais adverso aconteça, você como gestor, como é que se posiciona, né? Porque se você diz que possivelmente os ativos podem ficar mais baratos ainda, você fica comprado, você faz caixa, espera o mercado precificar no low até chegar o momento de nova entrada. Como é que você pensa isso? Então, um fundo de ações comprado é muito difícil fazer timing de curto prazo, né? Porque justamente todo esse cenário que eu falei, ele pode estar sendo precificado hoje. Então ele é muito difícil de você prever, porque no curto prazo envolve muito mais questões técnicas, né? Se tem muita gente comprado que precisa vender, se os fundos estão alavancados. Então existe uma complexidade muito maior de curto prazo do que as teses de longo prazo que você vê, né, com, vamos dizer, esses ciclos de longo prazo de taxa de juros, né? Então, o que a gente está vendo é que houve uma mudança de expectativas, principalmente nesse começo de ano, de que a gente ia superar a pandemia mais rápido e que ia ter uma recuperação mais forte da economia, que foi revertida porque a pandemia fez um agravamento muito fora da expectativa que estava no final de janeiro, ou começo de fevereiro, né? E muito rápido, né? E muito rápido. Então, a gente não consegue prever esse curto prazo, e que a gente consegue olhar os ativos que foram precificados, né, que estão no preço hoje, quais têm as melhores assimetrias e trocar um pelo outro, né? E de certa forma, o que a gente está fazendo é justamente escolhendo os ativos que, num cenário muito ruim, eles não percam tanto valor, e num cenário bom eles têm uma apreciação, talvez não tanto quanto um que pode perder muito valor, que basicamente, né, a gente remete a um tema muito relevante do mercado, que é essa questão do rotation, né, das empresas de crescimento para as empresas de valor, que nada mais simplisticamente, né, são empresas que têm uma alta taxa de crescimento, né, que estão com um crescimento muito acelerado, porém gerando pouco caixa, né? Só que essas empresas, elas são muito mais sensíveis à taxa de juros do que as empresas maduras, que estão já gerando caixa, que crescem pouco ou que não crescem, como um banco, como
né, uma empresa, né, de supermercado, ou, né, empresas que são Claro. boring, né, empresas chatas, que ficam ali ganhando 10% ao ano, cresce todo ano um pouquinho, mas essas empresas elas estão muito baratas em relação ao que elas podem gerar no longo prazo, só que é um crescimento chato, né, lento. A economia, o PIB cai 0, ela vai, cresce 5. Se a economia cresce 3, ela cresce 10, né? É uma coisa que não tem muita emoção, né? Claro. E esses são os ativos que estão ficando muito baratos. Ao ponto que uma empresa de tech que está crescendo 50% ao ano, que está lá com um valuation muito alto, se ela não cresce 50% no próximo ano, ela tem que valer 80% a menos, né? Porque você vai ter um juros mais alto e ela parou de crescer. E esse é o risco que a gente vê, que a gente não está disposto a correr ele hoje, né? Por mais que a empresa seja dominante, seja. E aí que remete ao nosso ponto de partida, ao quanto você está pagando por esse ativo. É bem interessante ver como pensa um gestor de ações nessa relação entre taxa longa e avaliação dos ativos e como se posicionar em meio a toda essa instabilidade política brasileira, os nossos desafios como país, sociedade. Mas enfim, agora eu quero trazer um ponto que é importante, que a gente comentou antes de trazer a resposta do Luiz Paulo Aranha sobre isso. O que é a relação risco e retorno, ou que seria o momento de entrada e o momento de saída? Eu falei já sobre o ciclo econômico e como, dependendo do momento do ciclo, pode estar mais ou menos favorável para entrar em um dado ativo. E quando a gente fala de renda variável, é importante saber que a gente tem vários setores, vários tipos de empresa, e que esses setores também variam dependendo do momento do ciclo econômico. E mais, eles podem variar mais ou menos. E esse conceito que eu quero primeiro deixar com vocês, e depois eu trago a parte da conversa com o Luiz Paulo Aranha, que a gente fala sobre isso. Então deixa eu botar aqui já na tela, para a gente entender então como os setores da economia funcionam no ciclo. Então eu quero mostrar para vocês agora essa ideia da a intensidade das variações de atividade econômica dependendo do setor que a empresa esteja inserida. Então aqui, novamente, a gente tem um gráfico, uma linha esquemática do que seria o ciclo econômico, tá? Então isso aqui é o ciclo de atividade, a gente tem aqui o início da expansão, o pico, a contração, recuperação e, novamente, o crescimento. Então aqui, digamos que é uma economia qualquer, economia da região, pode ser Brasil, pode ser Estados Unidos, Europa, Ásia, não importa. É apenas para ilustrar a atividade econômica que tem um início, tem um pico, tem uma contração e tem uma recuperação e um reinício de crescimento. Mas quando a gente fala de setores da economia, esse crescimento e a contração não é o mesmo para todos os setores. Ele varia, para alguns é muito mais intenso e para outros é muito menos intenso. E dessa forma que a gente pode entender, que a gente deve entender que os setores de bens de consumo, que são aqueles normalmente de bens essenciais, por exemplo, que estão próximos do consumo final, é supermercado, é farmácia, esse tipo de produto, ele tem muito menos influência do ciclo econômico. Então não importa muito em que momento a economia esteja, se está crescendo, se está numa bolha imobiliária, se está bombando ou se está numa recessão, esses setores costumam sofrer menos. Isso vale para o bem e para o mal. No momento que a economia está crescendo bastante, está pujante, o setor também acaba se beneficiando, mas é um crescimento menos intenso. Da mesma forma, o oposto, quando a economia se contrai e inicia um período recessivo, ela acaba também sofrendo menos. Já os bens intermediários, digamos aqui já o atacado ou a indústria de algum produto, acaba tendo um impacto maior, é mais impactada pela flutuação da atividade econômica, os bens intermediários. E por fim, o que a gente pode dizer que são os bens de capital, aqueles que até são mais sensíveis a variações da taxa de juros, ao fornecimento do crédito, a disponibilidade do crédito na economia, são os bens de capital, por exemplo, carrocerias, automóveis, construção civil, todos aqueles setores que estão muito mais distantes do consumo final, que tem um processo produtivo mais alongado, onde a taxa de juros e a disponibilidade do crédito tem muita importância. Então, quando a economia vai bem, ela cresce, tem crédito, a taxa de juros cai, as pessoas consomem, estão produzindo cada vez mais, estão se alavancando,
essas indústrias se beneficiam muito mais do que as de bens de consumo. Então a variação de receita e lucro é muito maior. Mas o contrário também é verdade. Quando a economia cai, esses setores costumam cair muito mais e sofrem muito mais. Então a gente pode entender que esses setores, quanto mais distante do consumo final, quanto menos essencial for o produto em específico, mais cíclico é o setor, mais cíclicas são as empresas nesse setor. E o contrário, quanto mais próximo do consumo final, menos cíclicos, a gente pode dizer que são mais defensivas até, são empresas mais defensivas do que as de bens de capital, e a mesma coisa vale para o período de contração. Uma outra forma de entender essa ciclicalidade da atividade é que dependendo do setor, maior será a variação de receita e de lucratividade dessas empresas. Quanto mais distante do consumo final, empresas no setor de bem de capital, quando a economia está crescendo bastante, a atividade está pujante, ela vai ter um crescimento de receita, um crescimento de lucratividade muito maior do que a empresa de bens de consumo. E o contrário também é válido. E aí, para ilustrar esse ponto, eu quero mostrar aqui na tela. Vou pegar aqui várias empresas da Bolsa Brasileira, desde 96, se eu não me engano, o gráfico, já vou mostrar aqui. E o que eu vou mostrar, até deixa eu já botar na tela para a gente ver aqui, ó. Cá estamos. Então a gente tem, eu já vou mostrar cada uma delas, mas só para explicar o que é esse gráfico. Aqui eu vou mostrar o crescimento anual da receita dessas empresas, então das vendas dessas empresas. Não é rentabilidade, não é lucratividade, é o crescimento anual das suas vendas. Então o que a gente pode ver nesse gráfico, até botar em tela cheia para ficar mais claro. Vou botar primeiro aqui uma que é a Drogasil, ou Drogas Raias, que tem um crescimento de receita que ao longo dos anos, desde lá de 98, praticamente nenhum ano teve um crescimento negativo, ou seja, uma queda de receita. Foi crescendo ano após ano e em muitos períodos até acima de 20%, mas em vários períodos abaixo de 20%. Agora uma empresa muito mais volátil que essa, que é a Vale. Veja como a Vale tem uma ciclicalidade, veja como oscila as receitas da Vale, chegou lá em 2007 a quase 80%, depois 2011, 12, quase 100% de variação anual. Aí na grande crise financeira caiu bastante, na crise brasileira de 2014 e 2016 também caiu bastante, e agora está tendo um crescimento na ordem de 40%. Vamos botar aqui uma outra, aqui, BIF3, que é Minerva, também um crescimento, quase sempre um crescimento positivo. Então aqui no gráfico completo vou botar para vocês primeiro, vamos falar Raia Drogasil, que é uma farmacêutica, então é um produto essencial, e a gente pode ver que a variação de receita em praticamente nenhum ano, desde 98, teve uma queda de receita, teve desaceleração, mas não queda. Já uma empresa como a Vale, que é uma empresa que está muito distante do consumo final, produção de minério de ferro, está intimamente ligada ao crescimento da economia, ao investimento produtivo, e não apenas brasileiro, mas também global, e ela acaba tendo uma variação muito maior. Deixa eu voltar aqui para ela, inclusive com uma queda de receita em alguns anos na ordem de mais de 30%, sendo que alguns anos teve um aumento de quase 100% e agora está no momento de recuperação. Uma outra que é bem essencial, ou mais essencial que o minério de ferro, a BIF3, que é Minerva. Então aqui é produtos alimentícios, que também aqui tem um crescimento normalmente acima de zero, tem desaceleração, mas não tem uma contração. Agora, Ambev, desde 2013, aqui é o gráfico, 2014, também um crescimento bem mais moderado das suas receitas e apenas teve uma contração ali em 2017. Agora, Gerdau, mesma coisa, GGBR3, também tem aqui um comportamento bem volátil, com algumas quedas de receita relevantes, como foi aqui o ano de 2010, teve uma queda de 36%. Rapt4, Randon, mesma coisa, pode ver que é uma ação muito cíclica, vai de acordo com a economia, com quedas fortes ali em 2014 até 2016, uma similar, Marco Polo, mesma coisa, e depois de 2019, veja como teve um crescimento muito forte, 45% crescimento anual de suas receitas. Mais uma aqui para acabar, a CPFL, que é uma empresa de energia, também com uma receita menos volátil do que essas empresas de bens de capital, muito mais distantes do consumo. Então esse ponto apenas para ilustrar
como os setores da economia também se comportam de maneira distinta, dependendo de onde eles se encontram. Então é importante entender que o ciclo existe, mas dependendo do setor, o ciclo é até mais intenso. Agora deixa eu trazer para esse trecho da conversa com o Luiz Paulo Aranha, onde a gente fala justamente sobre o momento ser mais ou menos favorável, como funciona a relação risco-retorno, para se pensar no momento de entrada no mercado de ações. Dá para a gente resumir que algum exemplo dessas empresas, a gente já estaria no momento menos favorável de risco e retorno. Ou seja, desse nível de precificação de valuation, tem pouco a ganhar e se vem o cenário adverso, tem muito mais a perder. Você pega um trimestre que essas empresas não cresçam. E se tiver o cenário ruim, que é você ter aí uma dominância fiscal, o Brasil não crescer e ter inflação, essas empresas também não vão crescer aqui no Brasil. Não tem como, né? Não vai ter renda para... você vai ter um caso ou outro que vai ganhar muito market share e vai ser uma revolução, mas é um entre vários, né? Na média, vai ser um banho de sangue, né? Então, aproveitando que a gente está falando de empresas, vamos entrar um pouco no micro. Em termos de setores, dado esse cenário todo, as possibilidades, que setores que vocês gostam mais, quais que vocês evitam, talvez esse de tecnologia, mas enfim, acho que vale a pena elaborar mais um pouco como vocês estão pensando. Então, a gente, de certa forma, a gente está pensando numa alocação que acho que é erroneamente chamado de defensivo, né? Que você está alocando lá em telecom que não cresce, mas tem um fluxo de caixa, em bancos que agora o juros está subindo, os bancos ficaram muito provisionados no ano passado, não puderam pagar dividendo, acumularam muito capital, então chegou em distorções de valuation muito significativas, né? Mesmo apesar de toda essa história da competição das fintechs, na hora que o dinheiro ficar caro, também seca o dinheiro das fintechs para fazer promoção, para fazer... então, a competição fica melhor para os bancos nesse sentido, né? Então, a gente gosta muito de bancos, a gente gosta do varejo, que é o não discricionário, né? Que é o supermercado, farmacêutico, e que são empresas que estão aí crescendo lentamente, né? São empresas dominantes nos setores, mas que não têm um crescimento, são maduras, mas que estão em valuations muito atrativos, porque elas ficaram fora de moda por muito tempo, né? Agora, as empresas de alto crescimento, a gente até tem algumas, assim, de varejo, de e-commerce, mas a gente tem que entender que na hora que vira, essas empresas vão sofrer muito mais. Então, você compõe um portfólio, né? Você não é que você aponta 100% para um tipo de ativo, né? E a gente olha de uma forma que você não concentra. Então, commodities a gente tinha bastante, a gente reduziu muito. Por quê? Porque essa alta muito rápida, né? Quando você coloca um preço de uma commodity muito acima do custo de reposição, você incentiva os produtores a produzirem cada vez mais desse produto, né? E naturalmente, o mercado acaba perpetuando uma condição extraordinariamente benéfica, né? Então, a gente tinha muita siderurgia, a gente vendeu, a Vale, a gente chegou a carregar, vendemos. A gente ficou só com a Petrobras, que é uma empresa que foi contra o ciclo aí, né? Pela toda a bagunça política que foi causada nela. Idiosincrasias da Exatamente. As petroleiras do mundo subiram 50% em dólar, ela caiu 30%. E a gente não vê um motivo para que ela fique nesse desconto, dado o que aconteceu com ela, que foi a troca do CEO, a chiadeira do governo em relação à política de preço, mas que ainda não aconteceu nada, né? A geração de caixa da empresa ainda continua lá e não foi mexida, e não parece que vai ser mexida, porque a reação foi muito forte e o governo entendeu que é uma sinuca de bico. Você mexer é pior, se você não mexer é ruim também, mas
Tanto é que fez a movimentação de troca, de sinalizou que não ia reconduzir, dólar já disparou no dia seguinte, Exatamente, aumentou a defasagem, Petrobras teve E, que aumentar de novo o preço. exatamente. Então foi um tiro pela culatra, né? É, E isso está ficando, essa é a parte boa, isso está ficando muito evidente, né? Para a sociedade. Porque para os políticos não importa, o político ele maximiza o que é bom para ele. claro. E a sociedade precisa cobrar, né? Talvez não uma privatização, seria um sonho muito distante, mas uma melhor gestão, né? Esse seria Já, o grande sonho. Sonho né? grande lá botar. O sonho grande, mas aí você pega lá, você paga 300 bilhões pela Petrobras em valor de mercado, 200 bilhões de dívida, né? A empresa vai gerar 200 bilhões de reais de caixa. Então, assim, a simetria ela está muito grande. Se nada Sim, acontece, você fique 2 anos com ela sem nada acontecer de relevante, né? E são números grandes. A Petrobras acaba se pagando, né? E em fluxo de caixa o que você pagou por ela hoje. Então, a claro. assimetria parece ser muito boa. Apesar, né, você abre o jornal, você dá vontade de vender a Petrobras, porque, né? Mas não é a realidade do que está acontecendo com a geração de caixa e com as commodities, né? Com a commodity que é o produto, vamos dizer, final da Petrobras, né? Então a gente falou bastante sobre renda variável, mercado brasileiro, bolsa brasileira, e agora eu quero falar sobre como pensar investimentos num país emergente, assumindo como premissa que o Brasil é um país emergente, e que é preciso ter a mesma visão que o investidor global tem quando ele pensa em Brasil. E você precisa pensar assim também. E essa pergunta que eu fiz para o Luiz Paulo Aranha, eu já vou trazer o trecho da conversa, mas antes apenas alguns gráficos, que é um pouco chovendo molhado, mas é importante a gente botar aqui. Então, como pensar no investimento em mercados emergentes. E aí o gráfico da Bolsa Brasileira em dólares, que é importante ver ela em dólares, como se nós estamos no meio do caminho, longe do pico que foi lá em 2008, e dependendo do que acontecer em Brasília, a gente pode a bolsa subir bastante, a economia cresce, as complicações fiscais e políticas são resolvidas, ou o contrário, pode ir para baixo e é preciso monitorar para ver para onde isso vai. E o ponto final sobre taxa de câmbio, moeda, que eu sempre repriso isso, é importante a gente sempre ressaltar, que você jamais deve ficar 100% alocado na moeda local de um país emergente. No nosso caso, é o real brasileiro. Aqui a gente vê a nossa taxa de câmbio, como subiu, ou como o real se depreciou, que saiu lá do que era até menos de $1, menos de R$ 1 por dólar, e hoje estamos ali na casa de 5,70, 5,68. Se a gente vê isso ao contrário, o real em função do dólar, aqui é o nível de prejuízo ou de depreciação que teve a nossa moeda. 85% de desvalorização desde o início do Plano Real. E apenas nos últimos anos e desde 2019, uma queda de 31%. Isso significa que nós ficamos mais pobres, sim, Brasil empobreceu, e você empobreceu se você só tinha reais na sua carteira. Se todos os seus ativos são denominados em reais, você ficou mais pobre desde 2019 em cerca de 30%. Então é possível, imprescindível pensar também dessa maneira. E essa pergunta final que eu faço para o Luiz Paulo Aranha, então vamos ao trecho onde a gente fala sobre isso. Deixa eu perguntar agora, mudando levemente de assunto, porque vocês são gestores de renda variável no Brasil, e então talvez seja uma pergunta mais de cunho Luiz Paulo Aranha como gestor do seu patrimônio pessoal também. E tem um cara que eu gosto bastante, que é o seu Mark Faber, certamente você conhece. Esse é um livro dele que eu ainda não li, só li partes dele, tem que ler. E ele é um gestor, investidor conhecido, ele é suíço, radicado na Tailândia, hoje já faz vários anos. E ele, nesse livro, ele já falava que quando se fala de países emergentes, bolsa de países emergentes, você tem momento de entrar e momento de saída, por conta do ciclo político, das moedas e tudo mais. O que você acha dessa fala dele e como é que você pensa nisso quando olha para o Brasil, olha para o real e pensa no futuro de preservação de patrimônio? Então,
eu concordo bastante com essa tese, porque ela é matematicamente provada, né? Por quê? Nos Estados Unidos, no mercado desenvolvido, o custo de oportunidade varia pouco em absoluto, né? Então, nos últimos 100 anos, acho que você teve um ou dois momentos na história dos Estados Unidos que teve juros acima de 10%. Nos mercados emergentes, essa Juros dinâmica... reais ou nominais? Juros reais. Juros reais, né? No e a volatilidade é muito baixa, né? Então, no mercados emergentes é o contrário. Então, o que acontece? Quando há uma subida muito grande do custo de oportunidade, os ativos de risco caem em 90%, 80%. Né? Há uma completa... Os mercados são dizimados. Né? Então, existe mesmo esses momentos de entrada e saída e que você consegue ganhar bastante com isso, né? Agora, quando você entende isso, né, você consegue manter um fundo no longo prazo que você se proteja, que você atenue as quedas e maximize as altas, né? Não vai ser livre de volatilidade, não, vai ser... em vez de você perder 80%, você perder 50%, é muita perda, mas ao longo, se você acumula, né, caindo menos e subindo mais, o resultado ele é muito positivo, principalmente se você reduz as perdas. Quando o mercado implode, você Claro. consegue... Né? Então, matematicamente, isso daí é real, né? Então, os mercados emergentes, eles... Né? Então, você pega lá, né, a crise da Rússia, foi dizimada. Né? E se você comprou a Rússia pós queda do Muro de Berlim, o negócio explodiu, né? Então, existe, de fato, essa questão do ciclo econômico, ela é muito mais pronunciada nos mercados emergentes, né? E você consegue suavizar isso quando você está, né, muito a par do país, que você entende também o ciclo político. Né? Quando você junta o ciclo político com o econômico, aparecem bons pontos de entrada e saída, né? Só que você não consegue fazer isso no curto prazo. Não é assim, hoje ela está cara, amanhã ela está barata. Né? Não existe isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa. E essa é uma coisa que é difícil numa gestão, quando você faz, né, no longo prazo. Você vê que a coisa está desfavorável, mas você fica alocado. Por quê? Primeiro que você pode estar errado no curto prazo, e se está contra o teu cenário, você tirou o risco e o mercado subiu. E depois que o mercado, ele não anda em linha reta, não dá tempo de você comprar se o mercado vira. Então você tem que estar comprado, porque o mercado, uma hora, ele sai uma notícia amanhã que o Guedes fez um acordo com o Congresso e vai rever o orçamento, e a reforma tributária vai ser votada daqui 2 semanas. A bolsa vai subir 10%. E se você não está comprado, você não vai comprar subindo 10%, porque você vai, putz, será que é verdade? Será que é mentira? Claro. E é isso que a disciplina, né, de você fazer o trabalho de longo prazo, olhar e entender essa volatilidade é que diferencia, né, de ter o aspecto emocional muito bem trabalhado para você manter, né, a carteira alocada dentro de um portfólio que vai te ter essa, que a gente busca essa assimetria, né? Se a coisa for muito para o lado errado, você tende a perder ou igual e se subir mais, ou vice-versa. Se você tende a cair, você perde menos, mas se sobe, você sobe também alguma coisa, né? Então, essa é a cabeça de como você pensa, né, para isso. Agora, quando você sai do portfólio de ações e olha numa coisa mais agregada, aí é uma discussão muito mais ampla, né? E depende muito também de cada indivíduo, né? Do aspecto psicológico de cada indivíduo, de qual é a fase da vida que ele tem. Perfeito. Né? Um garoto de
25, 30 anos, se ele tiver 100% de um ativo, tudo bem, né? Ele quebra e continua, ele está numa vida produtiva. Agora, uma pessoa que já está no fim da, da vida produtiva, não pode concentrar um risco grande dentro de um, né? Então, aí você pode pensar em N classes de ativos e vice-versa, né? Muito bem, excelente. Luiz Paulo Aranha, da Mold Capital, muito obrigado por essa conversa. Trouxe, acho que, vários insights aqui, ensinamentos para nossos espectadores. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante. Realmente, meu muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição aí quando você me chamar, estamos sempre às ordens. Perfeito. Grande abraço. Um abraço. Então, apenas para resumir a nossa conversa com o Luiz Paulo Aranha, acho que esses são os principais pontos que eu queria que vocês guardassem, que o momento brasileiro, sim, ele é bastante desafiador, as incertezas domésticas estão elevadas, ainda assim há oportunidades em renda variável, mas é claro que o cenário macro desfavorável pode impactar negativamente mesmo os melhores ativos. Então é importante acompanhar e monitorar o que está acontecendo em Brasília e para onde vai a nossa economia. E por fim, que há sempre um momento de entrar e sair de países emergentes, segundo a frase do Mark Faber, e nunca mantenha 100% do seu patrimônio em moeda emergente. Acho que essa é a mensagem principal. É imprescindível pensar como um investidor global para que você tenha o seu patrimônio protegido em moeda forte, não apenas em bons ativos, mas denominados em reais. Espero que tenham gostado bastante dessa conversa na nossa Conexão Brasil com Luiz Paulo Aranha. Se você ainda não assistiu Conexão Global, volte também e assista. Comentários, coloquem aqui abaixo, nós estamos lendo os comentários dos nossos episódios. E se você ainda não entrou no grupo do Telegram, também entre, está aqui o link aqui abaixo. E amanhã voltamos com o nosso episódio Teses Assimétricas, que está muito bacana, com Marcelo Lopes, onde a gente fala não apenas sobre o mercado de urânio, que muitos de vocês já conhecem, mas uma outra tese nova que eles também estão estudando, que é bem interessante. Então voltamos amanhã com o próximo episódio, Conexão Teses Assimétricas. Muito obrigado pela audiência e até mais.